Tá, já estão me escutando já? Estamos, Soraya. Eu iniciei a gravação. Tá. Bom, eu vou pedir para que todos se concentrem, elevando os pensamentos ao alto, onde nos encontramos com o nosso mestre querido, que já nos aguarda para este encontro marcado, e sob a sua luz e o seu amor, pedimos a presença dos nossos mentores, de cada um de nós, dos trabalhadores da nossa casa, Amor em Gotas, que estejam aqui conosco, recolhendo as mensagens no nosso chat, já trabalhando com as pessoas que estão necessitadas de todas as ordens. E vamos fazendo aquela oração, sentindo no fundo do coração cada palavra, a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, o assunto é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, é a caridade sem ostentação. Para que isso possa ocorrer, primeiro precisa o envolvimento do coração. Sem esse envolvimento do amor, não há uma caridade verdadeira, não há uma caridade no sentido da palavra, porque quando nós estamos tentando, envolvidos com algum trabalho de doação, algum trabalho de orientação que seja, mas o coração não está envolvido, aquilo se torna um peso, uma obrigação, e aquele que recebe também não se sente bem. Ele se sente como uma pessoa que está dando trabalho, que está trazendo dificuldade para aquela pessoa, ele se sente um pouco humilhado, porque ele está ocupando o tempo daquela pessoa, ele está dando trabalho. Então, essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela suaviza a situação, fazendo aquele que recebe entender que aquilo é natural, que não se coloca peso naquilo. Até o contrário, a gente coloca como: que bom que eu estou aqui, que bom que você está aqui, que bom que isso está acontecendo, é prazeroso para mim também. Essa é a situação. Muitas pessoas dizem que não tem como fazer a caridade, porque não tem nada para doar. Muitas instituições vivem da caridade material, vivem da doação. Instituições como o GRAAC, a ACD, a PAI, que vivem também de doações. Se não fosse a bondade das pessoas de doar, essas instituições talvez não existiriam. E, às vezes, muitas famílias vivem da caridade dos outros. Algumas pessoas podem dizer: não tenho nada para doar, não tenho como fazer caridade. Na verdade, a caridade não se faz só de doações de coisas. Nós podemos doar o nosso tempo e levar para pessoas que estão necessitadas num asilo, num orfanato, o nosso a nossa alegria, a nossa companhia, levar uma tarde diferente para aquelas pessoas, fazer algum trabalho junto com elas, levar algum entendimento que nós temos
para pessoas que ainda não têm esse entendimento, ensinar alguém alguma habilidade que aquela pessoa não tem, que nós possamos ter. Isso tudo é caridade. E ainda tem outras pessoas que dizem, mas eu não tenho nem tempo para fazer. Eu não tenho nada para doar, eu não tenho tempo para fazer, eu trabalho demais. E ainda aí, nós dizemos no Evangelho que nós podemos doar aonde nós estivermos, no nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho com o coração, fazendo aquilo com dignidade para aquele que vai receber, fazendo um pouco mais do que o necessário, do que está acertado para que eu faça, um pouquinho mais, suavizando, melhorando a vida daquele que está ali recebendo o meu trabalho. Então, para ilustrar, tem uma história da Boa Nova, retratada pelo irmão X no livro Contos e Contos, no capítulo 8, A Maior Dádiva. Lá ele conta que Jesus estava uma vez com os seus apóstolos em Jerusalém e eles presenciaram um evento onde as pessoas ricas doavam em grandes quantidades, levavam até o gasófilo, que era aquele cofre aberto que recebia as doações. E eles, cheios de pompas, iam até lá e punham as suas doações. Então, vinha um, e Judas acompanhava, né, curioso. Nossa, mestre, fulano deu tanto, deu 100 moedas. E Jesus, que bom que ele fez isso, porque senão ele vai deixar para que os outros possam roubar dele. A viúva que vendeu os cavalos do seu falecido, deu tudo em doação. E aí ele completa Judas, né? E dizem por aí que ela ia ser roubada, os centuriões estavam dizendo. Então, ela foi esperta, em vez de deixar para os ladrões, ela doou. E outro, o perfumista, que doou tanto, que bom que ele fez isso, de vez de deixar, e Jesus sempre falando, né? Olha como Jesus é lindinho, ele sempre falando a parte boa, né? Ele sempre dando a justificativa do lado bom. Que bom que ele fez isso, senão ia deixar para os parentes gananciosos. E sempre ele tinha essa fala. E daí, no final, vem aquela senhora que pelas vestes se percebe que é uma viúva, né, e doa as 2 moedinhas. E daí todo mundo começa meio que rir, né, porque todo mundo está doando fortunas e ela vem com as 2 moedinhas. E aí Jesus logo já sai em defesa dela. Na verdade, vos digo que esta viúva doou mais que todos aqui nesta noite, porque ela deu do seu próprio sustento, de um dia, enquanto os outros deram o que lhes sobravam e o que eles queriam aparecer. Ela não doou verdadeiramente o que era do seu sustento. E aí, no final, tudo já ia assim, todo mundo indo embora, e entrou uma escrava limpando o lugar, juntando as coisas, os lixos, tirando, passando pano, toda alegrinha, toda rapidinha. E aí, Pedro pergunta para Jesus, então, mestre, quer dizer mesmo que foi a escrava a que doou mais? E aí ele fala, sim, desculpa, a viúva quem mais doou, e ele fala sim, ela doou mais que todos, mas agora, neste momento, e aponta a escrava, esta mulher que está dobrada em serviço é a maior doadora da noite, porque ela doa para o templo o seu próprio suor, para renovar as energias da Casa Santa. Então, vê que Jesus falou, ela é a maior doadora. A escrava, aquela que não tinha nada para dar, não tinha nem a si próprio, ela era escrava. E ela foi a maior doadora, doou a sua alegria, o seu suor para renovar as energias daquele ambiente. Então, nós não precisamos de muita coisa para ser doador, mas nós precisamos do coração, do sentimento amor,
para que ele possa estar envolvido, para que a doação seja eficiente. Na época lá de Jesus ainda, os judeus, eles tinham leis, né, as leis mosaicas. Uma delas, porque os estudiosos dizem que eles tinham uma palavra que falava amor, justiça e caridade. Isso está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e está no Livro dos Espíritos. Amor, justiça e caridade era uma coisa só para eles. Eles doavam, por exemplo, eles plantavam num lugar quadrado ou retangular e teriam que colher em círculos, deixando as pontas sem colher, porque as pontas seriam para os pobres, os que não tinham nada, para as viúvas, os desamparados, eles colheriam ali. E o que caísse no chão durante a colheita, também eles não podiam recolher, era para esses também, aquelas coisas que caíssem no chão. Eles tinham umas regras meio assim, mas você vê que é uma justiça social, e envolvida com a caridade. E se nós pensarmos hoje, nós temos alguma coisa assim? Tudo bem, nós pagamos impostos, que é para o governo ajudar as pessoas carentes, ajudar a fazer as coisas que precisam ser feitas, mas a gente nem pensa. A gente fala, eu tenho que pagar imposto, e xinga, e acha ruim, e mesmo assim a gente nem pensa que é para isso, e a gente também não cobra, a gente não vai ver o que foi feito com o nosso dinheiro, que era para equalizar a sociedade, para diminuir as distâncias sociais, a gente não faz isso. E isso a gente tem que fazer. Não é questão de se envolver com política, nada disso, é questão de justiça. E a justiça, o amor e a caridade, elas estão juntas. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Vendo isso, eu sinto, infelizmente, que a nossa sociedade está longe. Infelizmente. Talvez algumas pessoas já tenham essa noção e já tentam fazer no seu mundo, na sua atitude, uma coisa diferente, mais justa e envolvida com amor, tudo isso. Mas a sociedade num todo está distante demais disso que a gente está falando, infelizmente. Mas tem que começar por algum ponto, por algum lugar. Que sejamos nós que já entendemos isso, a começar a fazer isso acontecer no nosso meio, na nossa casa espírita, no nosso trabalho. E nós sabemos que a caridade se inicia em casa, dentro de casa, não é? Porque é ali que nós temos as pessoas que são as nossas mais próximas e, ao mesmo tempo, nós temos a condição de estar junto, perto, sabendo o que o outro precisa, entendendo qual a necessidade dele. E seria muito injusto de nós mesmos se nós não estendêssemos a mão para esses nossos de dentro de casa, se nós não ajudarmos na necessidade desses que estão dentro de casa. Às vezes um irmão mais difícil, um filho com uma necessidade, os pais já envelhecidos, adoentados, eles precisam do auxílio de cada um de nós. Eu digo isso porque eu entendo que nós já temos um pouco de entendimento. É obrigação nossa começarmos a agir nesse sentido.
Mas nós temos também o entendimento pela ciência que já comprova que a caridade é essa que nós estamos falando, sem cobrar nada de volta. A caridade que envolve o amor, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. Essa caridade, quando nós fazemos de boa vontade, com o coração aberto, querendo realmente a melhora do outro, ela nos traz a nós mesmos uma satisfação enorme, uma alegria. E isso a ciência já está comprovando, que fazer o bem sem ostentação, esse bem, sem cobrar nada de volta, sem esperar nada de volta, o bem pelo bem, querendo ver o outro bem realmente, ela libera hormônios que nos traz felicidade, nos traz alegria. Isso já está sendo comprovado pela ciência. Que pessoas que fazem o bem, elas têm uma melhor recuperação de doenças, elas têm menos índice de depressão ou suicídio, elas adoecem menos. Tudo isso a ciência já está comprovando. Eu acho bonito, porque a ciência está descobrindo Deus, não é verdade? E não vai ter mais desculpa para ninguém. Não vai mais ter como ter desculpa, porque a ciência está mostrando tudo isso. E Jesus ainda falou aí no outro capítulo, no 15, que também é fora da caridade não há salvação, isso, né, que fora da caridade não há salvação. E ele fala, ele discursa, ele fala que todos aqueles que fizerem para os irmãos menorzinhos, tudo que nós fizermos para os nossos irmãos que não têm nada, é para ele, Jesus Cristo, que nós estamos fazendo. E que estes serão salvos. Mas, para fazer esse tipo de caridade, existe uma outra característica, uma outra virtude que é muito importante, a humildade. Sem a humildade, é muito difícil nós encontrarmos aquele que necessita. Nós não conseguimos encontrar, porque nós não enxergamos. O orgulhoso, ele enxerga só ele mesmo. Ele não consegue enxergar o outro. Ele não consegue perceber a necessidade do outro, ele só percebe a sua necessidade. E ele não consegue ajudar. Isso não é acusando nem criticando, eu considero uma doença ainda, é um defeito que vai sanando, vai melhorando, a pessoa vai encontrando uma melhora, vai dissolvendo isso conforme ela vai evoluindo. E ela vai entendendo, vai procurando outro, e vai começar a perceber que isso dá um prazer muito grande, levar o bem para o outro. E existe na literatura espírita, lá no livro Vinha de Luz, o bem que praticas em algum lugar é o teu advogado em toda parte, de Emmanuel. E no Reformador, que fala, a mão que escreve um livro é respeitável e generosa. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. Nós estamos sempre entre, mesmo encarnados ou desencarnados, entre um superior, um espírito superior, e um espírito inferior. Nós sempre estamos entre um superior e um inferior. Nós esperamos desse espírito superior que ele nos auxilie, que ele nos ajude, que ele nos dê uma direção, uma luz. E por nossa vez, como nós também temos aqueles que estão
inferiores a nós, nós devemos tudo isso a estes. E isso é a caridade, porque isso envolve a justiça e o amor. Então, Paulo de Tarso, quando ele descreveu o amor ou a caridade, muitos falam que é a caridade, outros dizem que é o amor, e no fim é a mesma coisa, a gente está vendo aqui que justiça, amor e caridade estão ali, né, juntos, que o amor, ele não reclama, ele não critica, ele não se ensoberbece. É linda a fala de Paulo, né, sobre o amor, tanto que foi até colocado na música de Renato Russo, ele colocou um pedacinho dessa fala do apóstolo Paulo, que nós podemos nos fiar nisso para entender que tudo está no fazer para o outro que nós gostaríamos para nós. Então, Jesus é uma lei que já existia em todas as religiões, mas Jesus traz, exemplificando, ele é o exemplo vivo, né? Ele veio e exemplificou nas suas atitudes, ele curou, ele fez o bem. Quando ele vem um leproso e pede, Senhor, se quiseres, ficarei limpo. E ele fala, eu quero, fica limpo. E o leproso fica sem as lesões, fica limpo. E ele fala para ele, não conte a ninguém, mas vai ao templo e fala para os sacerdotes, não para falar que foi Jesus que fez, mas fala que ele está limpo. Por quê? Porque eles ficavam apartados da sociedade. Quando eles estavam leprosos, doentes, eles apartavam da sociedade. Então, fala para eles que você está limpo, para você poder reentrar na sociedade. Mas ele falou, não diga a ninguém. Ele fez e falou, não diga para ninguém que ele tinha feito aquilo. É a caridade sem ostentação, sem querer aparecer. Porque, na verdade, aquele que quer aparecer, ele não está fazendo a caridade, ele está querendo aparecer. Então, ali ele já tem o seu ganho. Aquele que está fazendo porque ele quer estar junto com aqueles que fazem, ele é, na verdade, orgulhoso, ele quer fazer para o seu nome constar lá nos que estão fazendo, certo? Mas, para se fazer o mal, ou para não se fazer, quando nós não estamos fazendo nada, não estamos fazendo nem o mal nem o bem. Para se fazer o bem, nós precisamos de ação, precisamos de vontade, de atitude. Então, não é simples, às vezes precisa de esforço, às vezes cansa, às vezes tem que ter muita paciência, mas no final daquele trabalho é tão prazeroso, é como se fosse assim um banho de luz, um banho de alegria. E nós já sabemos que aí a ciência está trazendo para nós o porquê. Porque ela traz hormônios de satisfação. Aí estão chamando a ocitocina do hormônio do amor. E olha, estão produzindo agora para a gente espirrar, tomar. Não tem a mesma função. Não adianta isso. Tem que vir de dentro, não de fora para dentro. Até isso estão fazendo, produzindo aí o hormônio do, do amor. Não vai dar certo, não é por aí. A gente é que tem que produzir dentro para fora. Não adianta trazer de fora para dentro e artificializar uma coisa que é natural e traz a transformação do espírito. Então, esse hormônio que vem de fora para dentro, o artificial, que estão já inventando de fazer, ele não vai transformar o espírito. Ele vai trazer o hormônio para o corpo. Tem uma satisfação momentânea e daqui a pouco tem uma frustração muito grande,
Por quê? Porque o espírito não se envolveu com aquilo, você não fez nada, você não agiu, você não produziu, vai te dar uma depressão maior ainda, porque é uma coisa artificial, é como as drogas. A droga te dá uma satisfação e dá uma alegria momentânea. Acabou, você entra num buraco sem fundo de depressão, de insatisfação, porque você não produziu nada. Você não fez, você usou uma coisa para te dar uma alegria momentânea que não é verdadeira, é falsa. É como se usar uma máscara e quando você chega, você tira a máscara, você não é aquilo. Então, que nós possamos estar atentos para que essas pegadinhas da modernidade não nos peguem. Nós estamos sabendo que isso tem que ser produzido dentro, tem que ter ação, tem que ter atitude, vontade. Essa é a verdadeira caridade. Então, eu vou pedir de novo para que nós possamos nos concentrar, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo para que os nossos trabalhadores da nossa casa espírita estejam atentos aos pedidos do nosso chat, trazendo alívio, saúde, proteção, paz. E todas as necessidades que ali estão, Senhor, de cada um deles, possa ser atendida. Que possam também receber as luzes do teu amor, os asilos, os orfanatos, as casas que estão em desajuste, que ainda não conhecem o amor, o perdão, que possa adentrar o teu trabalhador, trazendo luz, paz, para que eles possam também conhecer o entendimento do amor, do perdão, da caridade, que salva vidas, aquele que não tem nada, que não tem ninguém. Quando adentra o mundo da caridade, ele tem tudo, ele tem todos, ele não é mais só, ele tem uma multidão, que não vai ficar só com ele nesta vida, vai adentrar com ele a eternidade, a vida do outro lado, estarão com ele ainda, agradecendo e estendendo tapetes por onde passar, porque a caridade feita com amor, ela não é esquecida, ela é guardada no coração. Obrigada aos nossos mentores por nos dar a oportunidade do entendimento da lição desta noite. Obrigada aos trabalhadores da nossa casa, Amor em Gotas. Obrigada, Jesus, nosso mestre, nosso guia. Obrigada, Pai, pela vida e pela oportunidade desta noite. Obrigada a todos vocês. Uma noite abençoada para cada um. Boa noite. Obrigada, Fabi. Obrigada a todos.